É, eu fiz essa pergunta também para o Rodrigo, mas eu acho que é bem pertinente para você, assim. Quais são os principais entraves e desafios que a gente precisa superar, em termos de país mesmo, para que a gente consiga ter um cenário um pouco melhor? Porque até eu comentei com ele assim, parece que a gente patina muito há muitos É. anos. A gente sabe dos problemas, né? O Brasil sabe dos problemas que tem em várias áreas, mas principalmente na educação, e a gente parece que não consegue sair. É claro, tem muito da questão política, mas também tem dessa questão mesmo da própria educação, né? Como aquilo é ensinado, enfim. Qual que é a sua visão? O que a gente precisa superar para poder tirar esses desafios do caminho? A gente precisa ter a humildade para aprender sobre pensamento complexo. A gente precisa ter a humildade para entender que não vai existir um salvador da pátria que vai chegar e ser o grande Messias que vai nos tirar deste lugar em que o Brasil está ante os demais países. A gente precisa entender de pensamento complexo porque é ele o que nos ensina a respeito da prática do diálogo, da prática da partilha. Então não existe dentro e fora da escola, não existe educação e tudo que não é educação, não existe educação, saúde, política, não. Existe assim, uma humanidade que está em desenvolvimento e para que ela possa se desenvolver antes de se destruir, que é um caminho bem natural quando a gente começa a olhar esses cenários de guerra, para que ela possa se desenvolver e não se destruir, ela precisa aprender a colocar todos os saberes em diálogo e em prol do seu próprio desenvolvimento. A gente precisa ter essa humildade de não ficar dizendo assim, só quem está dentro da escola é que sabe. Não, a gente pode colocar em diálogo quem está dentro e quem está fora da escola. Porque quem está fora da escola, tem um cartunista que fez um desenho super bonito mostrando uma pessoa dentro de uma garrafa e ele diz quem está dentro da garrafa não consegue ler o rótulo. Então é muito isso, né? É a ideia de você entender que não existe assim, educação, arte, música, saúde, ciência. Não, a gente precisa de tudo isso e tudo isso ao mesmo tempo e tudo isso em diálogo e tudo isso se retroalimentando para que a gente consiga entender qual é a solução para a educação. E também entender que a educação ela está em contexto, que é outro ensinamento do pensamento complexo. Então a gente vai lá para a Finlândia e a gente diz, uau, a educação da Finlândia funciona, vamos trazer a receita para cá. Só que a gente não é a Finlândia. Né? Então, a gente precisa de uma educação realmente brasileira que atenda às especificidades de cada contexto. O que São Paulo, capital, demanda não é igual ao que Curitiba demanda, que não é igual aos interiores, que não é igual ao litoral. Então, a hora que a gente entender isso, a gente vai começar a ter a humildade para criar soluções co-criadas, que não vai aparecer assim, a Irene salvou o mundo, o Rodrigo salvou o mundo, mas vai aparecer assim, a Irene, o Rodrigo e uma lista imensa de pessoas conseguiram co-criar uma boa solução para um problema real que o mundo tinha e que a partir de agora, com a presença deles e a co-criação de todos eles, a gente não tem mais.